Por que que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus é muito maior que a influência dos bons? Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo. Essa é a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. E ela pergunta o porquê da influência das pessoas más ser tão maior que a influência das pessoas boas aqui no mundo, tá? Ela não fala da influência do mal, o mal como entidade genérica ou o bem, não. Ela se refere a indivíduos. E essa é uma questão muito relevante para o momento atual do nosso país. Em essência, é o seguinte: os maus, eles são destemidos, são audaciosos, enquanto os bons, esses não. Esses fraquejam, esses são mais tímidos, mais limitados. E aí eu comecei a pensar no porquê disso, né? No primeiro momento, o óbvio a se pensar é que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Por ser um mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. Eu digo mal de forma genérica. Mas por quê? Porque as pessoas de índole má, no geral, ainda são maioria. Mas se o bem predominasse sobre o mal, não estaríamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, estamos no meio da transição, ou do meio para o final, e isso quer dizer que muitos desses espíritos dedicados ao mal, ou desses espíritos que ainda não se converteram ao bem, ou que ainda não buscaram a melhoria no caminho do bem, eles vão embora. Então, muito em breve, dentro de alguns 50 a 100 anos, muito provavelmente, uma leva de espíritos inferiores, espíritos que se dedicam ao mal ou que não querem se melhorar, deixarão o nosso planeta. E aí nós vamos reequilibrar ou mudar a balança. Será uma balança mais igualitária ou o bem terá uma leve predominância. Essa situação, ela já explica o porquê do mal ter mais influência do que o bem de forma geral. Porque os espíritos que aqui estão, as pessoas que aqui estão, são mais tendentes a aceitarem a ideia do mal. Vencido esse ponto, a gente pode fazer uma abordagem a partir de uma outra perspectiva. A limitação que a pessoa boa sofre e por quê, e a limitação ou a não limitação que a pessoa má não sofre, digamos assim. A pessoa má, e eu vou sempre falar o mal, mas eu estou me referindo a uma pessoa má, ela não está sujeita aos mesmos limites que a pessoa boa. E isso fica evidente, porque o bom, o virtuoso, ele está limitado pela própria virtude. Porque se ele não se limitar, ele será igual à pessoa má. Então o bom, ele está limitado a certas atitudes. Ele não pode transpor certos limites. A pessoa má não, ela pode. Ela tem a liberdade de transpor certos limites. A pessoa boa, ela tem a própria moral como limitador e a própria consciência. Além disso, os ensinamentos que ela segue. Porque ela sabe que se ela ultrapassar aqueles limites, ela estará violando os seus próprios princípios. Mas a pessoa má não. Ela não possui princípios. De forma geral, ela é governada pelo egoísmo. Ela é governada pelas necessidades internas dela. Então, como não há limitação, ela transpõe a lei. Ela faz o que tiver que ser feito. E aí, por que isso? E aí eu não falo da pessoa boa mesmo, aquele ser de luz. Da pessoa média, que já não é má. Ela já está num caminho de evolução. Por que ela não aguenta o combate com a pessoa má? Porque o mal, como a gente está vendo no país, ele não desiste, ele luta, ele continua, ele não desiste, ele vai seguindo, independente do que aconteça com ele dobra a aposta e ele arrisca tudo. E aí eu vou puxar lá do início do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem em que diz que conforme
o espírito se adianta, conforme ele vai caminhando, ele melhora a sua sensibilidade, ele vai se tornando mais e mais sensível. Isso está lá na parte que trata da evolução dos mundos, tá? Não sei a página exata. O que acontece é que o indivíduo mau, o indivíduo mais brutal, menos evoluído, ele não sente o impacto como uma pessoa melhor sente. De forma geral, ele faz a maldade e essa maldade não reverbera no próprio organismo da mesma forma que a pessoa que já está um grau acima na evolução. Porque a sensibilidade dele é baixa. Por isso, ele aguenta ficar fazendo mal o tempo inteiro. Ele não desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele pensamento compulsivo, não dormir. Ele não percebe que ele está fazendo mal para ele mesmo de alguma forma. Ele não tem a sensibilidade pela brutalidade do espírito dele. Então, não há o sofrimento no espírito. Ele vai sofrer depois, e muito provavelmente consequências piores. Ele até sofre agora, mas ele não percebe, ele não tem essa sensibilidade de perceber esse sofrimento. Digamos, ele passou a vida inteira com a vibração ruim, aquilo é o estado normal dele. Quem sempre comeu carne de terceira não acha que a carne de terceira é ruim. Carne de terceira é filé mignon, é o melhor que eu já vi. E aí, aquele espírito que já cansou do mal, aquele que vibrava de uma forma ruim, mas ele andou um pouquinho e ele viu, nossa, como é bom não sentir aquilo. E aí, nessa vida, toda vez que ele entrou em embate com pessoas incansáveis de fazer o mal, ele notou que o corpo dele reagia àquilo, que o espírito dele reagia, ele passava a se sentir mal. E aí ele tomou uma decisão. Cara, eu não quero mais me sentir mal. Eu não quero me sentir mal como aquela pessoa que eu era antes. Aquilo é ruim, aquilo me faz mal. Eu não aguento ficar discutindo com aqueles caras, debatendo, me opondo àquilo. Eu não quero voltar para aquele sofrimento. Então eu vou só ficar aqui, sabe? Eu vou me afastar disso. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Eu vou viver a minha vida sozinho. E eu vou me sentir melhor. Porque se eu entrar num embate, eu vou ultrapassar certos limites que vão me levar àquela vibração inferior e eu vou me sentir mal. Veja, ele não faz isso necessariamente de forma racional, mas é o que ele entende. Ele percebe pelo sentimento. Ele já apurou o sentimento dele, a percepção dele, um pouquinho, porque ele já avançou como espírito. E aí ele não tem força para lutar, então ele só se afasta, porque ele não quer sofrer. Gente, ele acabou de sair do sofrimento, e agora que ele está com uma vida boa, ele falou, eu vou entregar isso tudo, porque ele está limitado, ele não pode transpor os limites. E se ele transpuser, ele vai sofrer consequências. Ele vai ser preso, ele vai perder o emprego, ele vai ter suas contas bloqueadas e diversas outras coisas. Isso se não matarem alguém da família dele, dependendo do mal ao qual ele está se opondo. Dependendo se ele está se opondo a um criminoso comum, desses que usa a agressão, alguém da família dele pode sofrer as consequências, ou ele pode pagar com a própria vida. E aí é que vem o meu ponto. A maioria das pessoas aqui nesse planeta ou está naquele nível ruim, ou está se regenerando, está aqui nesse ponto ao qual estou me referindo agora. Muito poucos estão no próximo nível, que é o ponto do bem maior. São as pessoas que já são espíritos mais evoluídos, que estão dispostas a sofrer as consequências para enfrentar o mal. São pessoas que elas compreendem dentro do seu espírito, sendo reencarnacionistas ou não, mas muitas são religiosas, que ao atuarem pelo bem maior,
ao atuarem pelo bem, elas serão recompensadas. São pessoas que já vivem um pouco mais pelo Espírito, pessoas que já têm a noção que o Espírito é que importa, de que a vida espiritual é o que importa. E elas estão dispostas a sofrer muitos tipos e às vezes qualquer tipo de consequência, porque elas acreditam de verdade na continuidade da vida. Elas não só pensam, pô, a reencarnação existe, ou elas não só pensam, quando eu morrer eu posso ir para o céu, a vida continua. Não. Elas passam a ter certeza, de forma que isso está embutido no interior delas. Elas passam a ter certeza, uma fé na continuidade da vida. E elas passam a se comportar dessa forma. Porque a gente só acredita de fato, a gente só tem fé na continuidade da vida de fato, quando a gente se comporta dessa forma. Enquanto a gente não se comporta dessa forma, essa fé não é 100%, ela não é verdadeira de fato. E aí veja, não estou julgando ninguém, porque eu mesmo não me comporto dessa forma. Eu não estou disposto a sacrificar a minha vida aqui, material, simplesmente pelo bem e pela justiça. Mas Jesus falou que aquele que estiver disposto a sacrificar a sua vida por causa dele ou por causa da justiça, esse verá o reino dos céus. Existem poucas pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de comportamento. E o principal exemplo das pessoas que sacrificaram a própria vida para se opor ao mal são justamente os primeiros cristãos. Eles viram Jesus entregar a vida dele e viram Jesus ressuscitar. Os que não viram, viram pessoas entregando a própria vida, porque eles tinham visto Jesus. E eles pensaram, Jesus é tão poderoso que os seus seguidores entregaram a própria vida para se opor ao mal. Aqueles que o viram. E eles pensam, realmente, aquilo deve ser muito verdadeiro. E aí a segunda geração, vendo a primeira, tendo recebido os conhecimentos, falaram, olha, aqueles que viram o mestre agindo, eles realmente entregaram a própria vida. Veja o tamanho do comprometimento deles. E vendo a fé daquelas pessoas, foram contaminados pela fé. E também se entregaram a própria vida para se opor ao mal. Eu não estou falando para você fazer isso, mas aqueles que já entenderam a sua missão, aqueles que já estão em outro nível, como Gandhi, por exemplo, que se opôs de forma pacífica à ocupação dos ingleses, não se importando com o que acontecesse com ele, esse tipo de pessoa já tem uma outra perspectiva. E Gandhi não era cristão, mas certamente era reencarnacionista. E além de ser reencarnacionista, muito provavelmente já trazia essa certeza aqui dentro. E muitas pessoas podem se desesperar, pensando que se o mal não está limitado aqui no planeta, o bem então nunca vai acontecer. Não, ele vai acontecer. Primeiro que esses maus, eles serão retirados. Eles já estão sendo retirados. A sensação de piora que a gente tem agora é porque muitos tiveram a oportunidade de reencarnar antes que houvesse a migração para o próximo planeta de provas e expiações que dizem que se chama Quiron ou Quiron. Essas pessoas receberam ou estão recebendo a última oportunidade. Por isso, a gente tem uma sensação de piora. Mas essas pessoas, como a gente sabe, já estão indo embora desde o final da Segunda Guerra. Então, em um momento breve, as forças já mudarão de equilíbrio. E uma hora que aqueles que são bons, ou médio bons, já estão em maior número em relação aos maus,
o mal já não consegue ser tão ilimitado, porque os bons já estão em maior quantidade e eles já conseguem fazer uma oposição, ainda que não tenham que sacrificar a sua própria vida. É uma oposição mais suave. As consequências são mais suaves. Então, vai chegar um ponto em que o equilíbrio de forças vai mudar, muito em breve, ao que esperamos, em que os bons, e eles já estão se manifestando, irão se opor. Conforme essa quantidade for aumentando, aqueles maus, por estarem se reduzindo, eles terão que ficar quietos, porque eles não conseguirão ultrapassar os limites. Por que não conseguirão? Porque a influência deles será menor. Hoje, eles influenciam muita gente. Mas percebam que isso já mudou. Eles já influenciam cada vez menos pessoas. Já estamos numa mudança. E aí, conforme os bons forem se atentando e forem fazendo qualquer tipo de oposição, ainda que mais suave, e nós que estamos aqui no meio dermos condições para aqueles mais elevados, aqueles melhores, para que eles façam uma oposição real, para que eles coloquem a vida deles mesmo em jogo, e uma vez que nós dermos suporte para eles, ao invés de criticá-los, estejamos suportando essas pessoas que estão se sacrificando pelo bem de todos, aí o cenário vai começar a andar. E o Espiritismo nos diz que na transição, muitos espíritos de estirpe mais elevada virão para a Terra. E esses espíritos provavelmente assumirão esse papel de liderança. E o que vai caber a nós aqui do meio, né? Vai caber a nós termos essas pessoas como exemplo, tentarmos segui-los na medida do possível e dar o apoio para eles, para que os maus não tenham como se opor a isso. Assim, o nosso planeta vai mudando. Assim, a gente vai limitando o mal. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Eu acabei comentando sobre esse assunto em uma aula lá na Comunhão Espírita e faltou um pouco de clareza na minha explicação e eu decidi refazer essa explicação, ainda que não chegue para as mesmas pessoas, mas eu achei que valia a pena. Então, se você gostou do vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha com os amigos, com aquele seu amigo espírita, e até o próximo vídeo. Fique bem, a gente se vê.